Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, bom dia, boa semana para você ligado no Meio-Dia Paraná. Estamos no ar com um passeio pelas ruas e avenidas de Londrina, cidade com mais movimento a partir de hoje. É a volta às aulas de cerca de 100 mil alunos em escolas municipais e estaduais da nossa cidade. É o fim das férias para as crianças e os adolescentes. Eu brinquei de bola, fiquei levando falta? Fiquei, mas foi legal. E a volta às aulas, o que você espera desse novo ano? Seja legal. Que seja legal. Meio-Dia Paraná vai mostrar para você como foi esse primeiro dia de aulas para estes alunos na rede pública em 2023, as mudanças previstas e as orientações para quem ainda precisa fazer as matrículas. E você que foi às aulas hoje pela manhã, levou seu filho, teve alguma dificuldade, tem alguma dúvida, algo precisa ser melhorado, já aproveite e mande a mensagem para o aplicativo Você na RPC. Tem também nessa edição muita prestação de serviço, com semáforos que deixaram de funcionar no fim de semana após os temporais, muito transtorno para quem passou ali no cruzamento Tamaringá com a Ibiporã. Transtornos ainda para quem seguiu pela rua Quintino Bocaiúva. Assunto para a nossa Mônica Dal. Bom dia, boa semana para você. Oi, Alberto, bom dia a você, bom dia para todos, uma ótima semana para quem está conosco no Meio-Dia Paraná. Uma semana que já não começa muito boa para os comerciantes e moradores da rua Quintino Bocaiúva, um ponto recheado de comércios, onde há algum tempo esse pessoal está convivendo com um buraco aberto, além de uma água que fica vazando o tempo todo. É prejuízo e até algumas pessoas já sofreram um acidente por lá. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco, Alberto. Ao Meio-Dia Paraná de olho nos assuntos que mexem com a nossa cidade. A Mônica também vai falar nessa edição de uma suspeita de que alunos que comeram refeições no restaurante universitário da UEL passaram mal, tiveram problemas intestinais. Uma investigação foi aberta. Te convido a ficar por dentro ainda de um furto de fiação que comprometeu os serviços nos Correios. E mais uma derrota do Tubarão. Derrota que custou o cargo do técnico Edinho. O filho de Pelé anunciou que não comanda mais o Tubarão. E como foi o Verão RPC em Londrina neste fim de semana? Agora, 11h48, bom demais estar contigo. É o Meio-Dia Paraná repleto de informações, esperando você após os comerciais. Agora, 11h51, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a programação ao longo de toda a manhã, está ligando agora para ficar bem informado com o Meio-Dia Paraná. Sinta-se em casa, é muita informação para você até a 1h02 da tarde, aqui no principal telejornal do seu horário de almoço. Começo com informações de um fim de semana de transtornos para quem precisou de serviços dos Correios, em especial ali naquela agência, aquele centro de distribuição que fica na Rua Bahia. Isso porque a fiação elétrica foi furtada por lá. Mônica Dal, o que se sabe até agora em relação a esse furto? Qual foi o transtorno e qual é a situação nessa segunda-feira? Pois é, Alberto, o maior prejuízo ali é o financeiro, principalmente. Primeiro vamos explicar o que aconteceu. No sábado, eu e o seu Nascimento estivemos por lá, naquele dia chovia bastante, e quando nós chegamos, já vimos que o centro de distribuição dessa agência, que fica na Rua Bahia, ali bem perto da Rua Belém, estava às escuras. Essa agência ela já não funciona aos fins de semana no atendimento ao público, somente durante a semana, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas, claro, essa situação trouxe bastante problemas ali
para os funcionários. E o que aconteceu de acordo com a gerente dessa agência? Uma pessoa esteve por lá com um equipamento específico, conseguiu retirar a tampa de onde fica a principal fiação, principalmente aquela de fornecimento de energia elétrica, e conseguiu cortar parte dessa fiação e também levar os fios de cobre. Então ficou uma situação bem difícil lá, além dessa pessoa ter quebrado a tampa, ela, claro, destruiu bastante os fios dali e também do postes, porque de acordo ainda com a gerente, essa pessoa puxou esses fios, atrapalhando também o poste. Então o local ficou sem fornecimento de energia ao longo do sábado, mas depois no fim do dia a situação foi resolvida. E qual foi o principal risco que corria, né? O problema que poderia acontecer maior? Naquele dia, era o dia de entregar as cartas de convocação de cerca de 70 pessoas que prestaram o concurso da Rede Municipal de Ensino aqui de Londrina. Aquilo já estava tudo certo, mas aí houve essa interrupção de fornecimento. E o que aconteceu? Esses funcionários dos Correios tiveram que ir para outra agência da Zona Leste aqui de Londrina para poder inserir essas informações no sistema e aí sim sair com as correspondências. Então, de acordo com o pessoal que trabalha nessa agência, não houve registro de atraso. Essas correspondências foram entregues. Ainda assim, o prejuízo foi bastante. Tentei contato agora com o pessoal da agência para entender o valor desse prejuízo, mas eles ainda não souberam. Só reforçaram que a situação foi resolvida. A agência está atendendo hoje até às 6 da tarde e um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora nenhum suspeito foi localizado, principalmente, Alberto, porque não há câmeras de segurança nessa agência. Isso também vai complicar bastante a situação. Reforçando, então, a agência dos Correios, que fica na Rua Bahia, bem perto ali da Rua Belém, está funcionando normalmente nesta segunda-feira. Valeu, é a Mônica com a primeira participação dela, com as primeiras informações nessa edição do nosso Meio Dia Paraná. E depois da rede particular, que já teve colégios retomando aulas na semana passada, agora é a vez da rede pública. É o fim do descanso para milhares de estudantes das redes estadual e também da municipal em cidades como Londrina. Felipe Bacarim, minhas boas-vindas também. Boa semana para você. Como foi a retomada das aulas hoje pela manhã? Oi, Alberto, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, muito movimento, uma manhã de muita ansiedade e apreensão, tanto por parte dos pais quanto por parte dos alunos, principalmente nas escolas municipais, que são crianças mais novas. São 46 mil alunos na rede municipal de ensino aqui em Londrina e isso acabou movimentando bastante a volta às aulas, tanto as ruas e também os colégios. As escolas ficaram bastante movimentadas hoje de manhã porque também teve entrega de uniformes e materiais escolares. Muitos pais aproveitaram para levar os alunos e já voltar para casa com os uniformes que sobrariam, né? São 3 peças para cada criança, contando com 2 camisetas e uma bermuda. Então sobraria uma bermuda e o pai já aproveitou para levar para casa. São 179 unidades entre CMEIs e escolas municipais que retomaram as aulas hoje aqui em Londrina. Na semana passada, professores e funcionários organizaram os materiais e os uniformes que foram entregues hoje aos pais. Mais de 30 unidades entre CMEIs e escolas municipais, de acordo com a prefeitura, passaram por reformas nesse período de férias. Algumas ganharam carteiras novas para os alunos, ar-condicionado nas salas, além de pintura e também adequações nas estruturas. No ano passado, a prefeitura teve um problema com a entrega de uniformes, né? Porque a empresa que tinha vencido a licitação acabou não cumprindo o contrato, uma nova licitação foi aberta e esse ano a empresa que venceu a licitação está cumprindo tudo dentro do prazo. O primeiro semestre de 2023 nas escolas municipais termina no dia 8 de julho. No estado, foram 2.100 colégios que retomaram as atividades hoje, nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, dia de bastante apreensão também para esses alunos das escolas estaduais aqui em Londrina e em todo o estado, né? Alguns colégios estão recebendo um novo modelo de carteira. As mesas têm um formato de trapézio, que facilita que elas formem um círculo se forem unidas. Mas isso ainda não se estendeu a todos os colégios. São 32 mil carteiras em todo o estado nesse modelo. Isso abrange 392 colégios. Elas vão ser utilizadas principalmente nas aulas de artes, uma disciplina que foi bastante discutida no fim do ano passado, começo desse ano, se continuaria ou não na grade curricular de turmas de 8º e 9º anos aqui no estado. Acabou que a Secretaria de Estado manteve essa disciplina no currículo e logo mais, Alberto, a gente traz mais informações sobre essa volta às aulas aqui em Londrina.
Tá certo, então. E daqui a pouquinho já as informações, as orientações para você e também notícias do trânsito em relação à retomada das aulas, sem impactos diretamente no tráfego de veículos e no próprio transporte coletivo. Se você percebeu algo que precisa ser melhorado ou fez alguma imagem, mande para o Meio Dia Paraná e participe da nossa cobertura nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. E nessa retomada de rotina, quem tem filho na escola sabe da importância da organização, é material, é uniforme, é o lanche. E o nosso aplicativo, o Você na RPC, tem um material exclusivo a partir de hoje para orientar os pais que estão ali em dúvida sobre a preparação do lanche, como organizar a lancheira, enfim, fazer aquele lanche rápido, preparar esse lanche para que o filho possa levar para a escola. Tem uma dica aí separada por uma nutricionista e lá no aplicativo, claro, tem muito mais para você. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para sugerir alguns lanches práticos e saudáveis para levar na lancheira das crianças. Começando por uma receita muito saborosa e muito simples, que é o biscoito de banana com aveia, que, pasmem, pode ser feito por 2 ingredientes apenas. Aqui nós temos, para fazer essa receita, 2 bananas nanicas, 1 xícara de aveia em flocos finos, que só por si já podem fazer uma receita maravilhosa, mas nós vamos dar ainda mais um toque com a canela e com o mel. Aí de casa vocês podem escolher o que melhor se adequa à sua rotina. Já tem o aplicativo Você na RPC, é só acessar e já tem lá esse material exclusivo para você, com dicas, com orientações para auxiliar na preparação do lanche da criançada. Se você ainda não tem, é só posicionar a câmera do seu celular para esse QR Code. Está aí no vídeo, o QR Code vai direcionar você ao nosso site, vai baixar o aplicativo, é tudo de graça, uma série de serviços por lá. Notícias agora do setor policial e também do trânsito. Um policial militar ficou gravemente ferido depois de bater a moto que ele pilotava contra um ônibus. Esse acidente foi ontem à tarde numa canaleta do transporte coletivo de Curitiba. O policial estava trabalhando e bateu a moto quando o ônibus fazia uma conversão nessa canaleta. A PM informou que o militar sofreu um grave traumatismo craniano e teve que ser levado de helicóptero para um hospital. Transtornos para quem passou hoje cedo pelo cruzamento da Maringá com a Ibiporã. Os semáforos ficaram várias horas sem funcionar. Agora, você viu que por último colocaram até alguns cones ali para separar as pistas, dificultar a conversão. Mas ao longo do domingo não tinha nenhuma sinalização por lá, o perigo era grande e os motoristas tiveram que se organizar por conta própria. Mônica, qual o motivo dessa pane e por que demorou tanto para que o reparo fosse feito? Alberto, um reparo que demorou bastante, como você disse. E por que ele demorou de acordo com a CMTU? Na situação da Avenida Maringá, ali com a rua Ibiporã, um semáforo queimou e o outro teve um problema no controlador. E de acordo com a CMTU, isso normalmente demora muito para ser resolvido. Ainda segundo a companhia, um raio caiu bem próximo ali a esses semáforos, por isso que esse problema aconteceu. Como você disse, ao longo de todo o domingo, a situação ficou complicada ali naquele cruzamento, principalmente na Avenida Maringá com a rua Ibiporã. Depois a CMTU fez uma sinalização, colocou aqueles cones impedindo que quem estivesse vindo da rua Ibiporã seguisse, atravessasse a Avenida Maringá. Era possível somente fazer a conversão, não fazer a travessia. Ainda segundo a CMTU, depois de muitas horas ali resolvendo a situação, por volta das 10 horas, os funcionários conseguiram consertar esses 2 semáforos e nesse momento quem estiver passando ali por aquele trecho vai conseguir passar sem nenhum problema no trânsito. A gente também destaca um outro caso que aconteceu no fim de semana na Avenida Castelo Branco, ali bem no cruzamento com a Foz do Iguaçu. Eu e o Seu Nascimento também passamos por lá no fim de semana, um fim de semana bastante chuvoso e também percebemos pelo menos 3 semáforos com problemas, na verdade desligados, Alberto? Depois de algum tempo nós passamos novamente ainda no sábado e vimos que a situação também foi regularizada. É com você. Valeu, Mônica, de olho também nas situações que mexem com o trânsito aí. Avenida Maringá, problema no começo da manhã, agora os semáforos estão funcionando por lá. E a retomada das aulas na rede pública de ensino tem impacto direto também no trânsito. Imagens ao vivo agora, ali do cruzamento da Leste-Oeste com Guaporé e Pernambuco com Fernando de Noronha. Até agora há pouco o movimento era mais intenso por lá, agora já começou a diminuir um pouquinho, porque muitos pais já pegaram seus filhos, já levaram para casa.
Aquela calmaria ao longo do mês de janeiro dá lugar a um tráfego mais intenso agora com a volta às aulas. É aquele leva e traz de estudantes nos turnos da manhã e também da tarde. Ao vivo, então, cruzamento da Guaporé com a Leste-Oeste. Na Guaporé, o volume de carros até maior subindo nesse momento rumo ao centro da nossa cidade. Tenho também imagens em tempo real retratando como está o trânsito em Londrina agora. Um dos pontos de lentidão é justamente o cruzamento da Rio Branco com a Leste-Oeste. O porquê são as obras da futura trincheira nesse cruzamento, obras que estão aí um tanto atrasadas. Há pontos de lentidão descendo a Rio Branco, na própria Leste-Oeste e também entrando na rua Porto Alegre, até porque alguns motoristas acabam desviando por ali para justamente acessar outras regiões da cidade. Está aí no Waze, você acompanhando a situação de momento no trânsito, ao vivo, esse serviço aqui também no nosso Meio-Dia Paraná. Ainda no trânsito, hoje pela manhã, o Felipe Bacarin e nossas outras equipes acompanharam a movimentação de volta às aulas e os impactos diretos também para quem estava acostumado com aquele tráfego mais tranquilo no início da manhã. Até porque, Felipe, com volta às aulas, é um movimento maior e também a volta daquelas tradicionais filas duplas em frente a muitas escolas. É o que deveria ser proibido, né, Alberto? Em geral, em algumas escolas, muitos pais realmente param, deixam a criança e a criança entra sozinha. Nas escolas municipais que a nossa equipe passou hoje, a gente não viu essa situação, porque como era o primeiro dia de aula, os pais desceram do carro, acompanharam as crianças até dentro da sala de aula para identificar qual seria a sala da criança, qual seria a professora que ia dar aula para essa criança e também para retirar os materiais e também os uniformes. A gente está aqui na frente da escola Carlo Dietz, que fica bem na Avenida Tiradentes, e aqui o movimento foi bem tranquilo, principalmente agora na saída dos alunos. Aqui tem um estacionamento bem amplo, onde os pais podem deixar o carro e buscar os alunos para depois irem embora, então foi bem tranquilo o movimento, não causou trânsito na avenida e o fluxo dentro do estacionamento também foi bem tranquilo. Nas escolas que nós passamos durante a manhã, houve sim lentidão na rua e muitos carros estacionados nas quadras próximas ao portão de entrada das escolas. Movimento tradicional, né, da volta às aulas, principalmente agora que está começando esse ano letivo, então pede-se um pouco mais de paciência, prudência no trânsito. Também no terminal de ônibus no centro da cidade houve maior movimento. Hoje os motoristas relataram que sentiram o fluxo de pessoas e também de veículos passando ali pela região central um pouco maior do que no mês anterior. Estão de volta às aulas, então isso é normal que aconteça. O que precisa mesmo é um pouquinho mais de atenção dos motoristas para esse momento que tem mais carro nesses períodos de entrada e saída dos alunos das escolas. Nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos conversou com alguns motoristas que relataram como que foi essa segunda-feira aqui em Londrina. Estava bem apertado, com bastante congestionamento, sim. Principalmente carregando criança, né? Tem que se antecipar, vir com mais calma, né? Porque o pai com pressa para trabalhar, deixar a criança na escola. Então, assim, o perigo, o risco é maior. Então, tem que se antecipar um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência no trânsito. Tá complicado, viu? É mesmo? Tá. Por quê? O fluxo de veículo está muito grande. Aumentou o dobro. Aumentou o número de corridas também? Bom, aí tá na média, tá na mesma coisa. Não dá tempo você fazer tanto assim. Porque o fluxo de veículo aumenta, você fica mais lento. Sim. Então fica mais difícil. Felipe comentou há pouco do impacto no centro da cidade, ao vivo aqui no mapa, isso fica evidente, olha só. As ruas que dão acesso ao centro estão em vermelho, a própria São Paulo, por exemplo, aqui subindo a Pernambuco, são os pontos com tráfego mais intenso nesse momento. Tem também em vermelho, em frente ao colégio Hugo Simas, ou seja, os alunos saindo da escola nesse momento, vans, os pais indo buscar, até por isso esse ponto de maior lentidão. Nenhum ponto com bloqueio total, claro, no centro de Londrina, mas sim esses pontos de lentidão ali naquele chamado quadrilátero central, onde muitos estudantes estão indo embora nesse momento. Impactos para quem foi levado à escola de carro, de van, mas também para quem usa o transporte coletivo. Muitos trabalhadores já perceberam hoje os ônibus mais cheios, justamente porque os alunos passaram a usar o transporte coletivo para irem às aulas com o fim do período de férias.
Mônica, nossa equipe também esteve no Terminal Central, o que os alunos e os demais passageiros relataram para vocês. Olha, Alberto, nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos esteve no Terminal Central e notou, a gente vai ver aí nas imagens, que ele notou sim um movimento bem maior se a gente comparar, claro, com o início do ano, quando muitos alunos da rede pública, principalmente, ainda estavam de férias. Então, houve sim um maior movimento por conta dessa volta às aulas. Ele aproveitou também para conversar com algumas pessoas, porque há, também essa diferença, há muitas crianças e adolescentes que voltaram a utilizar os terminais e o transporte coletivo aqui de Londrina. E o Ademir conversou com algumas pessoas que trouxeram algumas reclamações e a gente vai ouvir agora. Hoje de manhã estava horrível para pegar ônibus. Os estudantes vêm todos sentados e a gente fica todo mundo em pé. Quem trabalha o dia todo, a gente vem em pé e eles vêm todos sentados. Tá, a linha do 405, 406 estava super lotado, tá? Difícil pegar ônibus hoje. Eu acho que mais ônibus, né? Pelo preço da passagem, eu acho que tinha que ter mais ônibus. Porque nós estamos pagando um absurdo, né? Com a tarifa que subiu, acreditava-se que iam ter mais condições, né, de ônibus em circulação, mas isso não vem ocorrendo. Eu vejo também uma discrepância entre os jovens não darem lugares aos idosos, né, ou às pessoas mais velhas ou debilitadas. Acho que cabe também uma orientação, uma fiscalização nesse sentido, né, nas escolas, uma orientação não só nas escolas, mas às vezes até aqui no próprio terminal mesmo, né, uma conscientização geral para que possa amenizar um pouco essa situação. Pois é, o pessoal puxando a orelha aí dos mais jovens para ter um pouquinho mais de bom senso quando utilizar o transporte coletivo. Nós procuramos então a CMTU, que informou o seguinte para a nossa editora, a Kátia Peruzzi, que hoje foi atípico o movimento por causa da volta às aulas e que vão fiscalizar especificamente essas duas linhas citadas durante a semana. Além disso, qualquer problema, de acordo com a CMTU, deve ser relatado no telefone 3379-7951, 3379-7951. Quanto à reclamação dos idosos, a CMTU diz que vai informar essa situação para as concessionárias para que elas façam a fiscalização, já que as empresas teriam essa obrigação. A CMTU destacou ainda que é necessário fazer a reclamação para que fique registrada no sistema e a resolução possa chegar de uma maneira mais rápida. A Kátia Peruzzi também levantou algumas informações importantes a respeito do cartão transporte escolar aqui de Londrina. Muita gente deve estar começando a utilizar o transporte coletivo pela primeira vez. E é muito importante também saber como funciona isso, como fazer o pedido. E olha só nessa tela. É preciso ter o formulário de solicitação de créditos escolares atualizados, declaração de matrícula da instituição de ensino, grade curricular do curso atualizada, cópia da certidão de nascimento, RG e CPF, cópia também do RG e CPF do responsável, se o aluno tiver idade inferior a 16 anos, e o comprovante de endereço atualizado. Os endereços para fazer toda essa solicitação: Rua Quintino Bocaiúva, número 351, e Rua Benjamin Constant, número 1020, o terminal central aqui de Londrina. É com você, Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. A maioria dos alunos procura justamente a antiga loja de passes da Quintino Bocaiúva, hoje loja de créditos, que é ali no cruzamento quase com a Fernando de Noronha. É o principal ponto para que se dê entrada no pedido para acesso ao cartão transporte, para que se tenha direito aí aos benefícios em relação ao valor da tarifa para usar o transporte coletivo. E você, teve problemas hoje pela manhã com o transporte coletivo? Tem alguma dúvida em relação a esse novo ano letivo? Aproveite, ainda dá tempo de mandar a sua mensagem para o nosso aplicativo. É o Você na RPC, é a sua interação com a nossa equipe, é você ajudando a fazer o Meio-Dia Paraná. Ainda nesse giro de informações em relação à volta às aulas, a nossa equipe preparou uma reportagem justamente conversando com pais, com alunos hoje pela manhã, nesse primeiro dia do ano letivo de 2023 na rede municipal de Londrina. Tapete vermelho e arco de balões para receber pais e alunos no primeiro dia de aulas na escola Carlos Dietz. Em toda a cidade, 46 mil estudantes da rede municipal de ensino começaram o ano letivo nesta segunda-feira. E logo no primeiro dia, todo mundo recebeu o uniforme novo. O ano passado nós teve muita dificuldade, né,
com uniforme e esse ano, graças a Deus, já vamos pegar o uniforme, material, que é muito caro, né? Então a gente se preocupou mais com bolsa, né? Esse ano começando com tudo em ordem, fica mais tranquilo. Ah, com certeza, né? Com material e uniforme tudo já no começo do ano é muito bom, né? Todos os estudantes também receberam kits com lápis, caneta, pastas e cadernos. Até o ano passado, a entrega de material escolar seguia critérios socioeconômicos. Esse é o primeiro ano que a entrega ocorre para todos os alunos. Um alívio para o bolso dos pais. Dá uma tranquilidade, né? É muito gratificante, né? A gente ficou muito feliz. Já é uma economia que a gente faz, né? Foram investidos mais de 2.300.000 reais com os novos uniformes. E para garantir material escolar a todas as crianças da rede, o município gastou 5.600.000 reais. As crianças estão hoje na cidade de Londrina, todas as unidades municipais e conveniadas com a nossa rede recebem o kit de material de acordo com a idade e também recebem o uniforme de verão, 2 camisetas e uma bermuda. Os 369 professores aprovados no último concurso do município ainda não assumiram. A previsão é de que eles comecem a trabalhar em março. Até lá, para que todas as turmas sejam atendidas adequadamente, a prefeitura continua pagando hora extra. Nenhuma sala está sem professor, mas a gente tem a vaga que está ocupada por um professor com hora extraordinária. Quando o professor do concurso chegar, ele assumir esse lugar. Esse novo ano letivo tem também mudanças no horário das aulas em 13 escolas municipais. A entrada e a saída dos alunos foram antecipadas em meia hora. Passa a ser das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã nas escolas Eugênio Brugim, na Zona Sul, também nas escolas Arthur Thomas e Anita Garibaldi, essas na Zona Leste, e já na Zona Oeste, os alunos que terão que se adaptar ao horário ficam nas escolas Santos Dumont, Geni Ferreira e Reverendo Odilon Gonçalves. Mudanças ainda em escolas municipais da Zona Norte de Londrina, em 7 escolas ali da Zona Norte, são elas América Sabino, Gaspar Veloso, Moacir Camargo, Moacir Teixeira, Elvio Esteves, José Gasparini e Neman Sayum. Qual o motivo, qual a razão dessa alteração no horário de entrada e saída dos alunos? Essa antecipação em meia hora foi o que questionou hoje pela manhã o repórter Felipe Bacarim, a secretária municipal de Educação. Felipe, qual a razão, por que se mudou o horário desses 13 colégios municipais? Alberto, de acordo com a secretária Maria, esqueci o nome da secretária, desculpa, Alberto. De acordo com a secretária municipal de Educação, essa é uma unificação do horário das escolas, a Maria Tereza, desculpa. Ela disse que essas 13 escolas que mudaram o horário eram as que não estavam adequadas ao restante da rede de ensino aqui da cidade. Eram então só essas escolas que precisavam se adequar. De acordo com ela, não é para beneficiar alunos e nem os pais, mas sim para adequar realmente o horário das escolas. Agora, todas as escolas municipais têm esse horário, das 7h30 às 11h30 da manhã. Como a gente vê aqui na Carlos Dietz, onde a gente está, as aulas acabaram às 11h30, os pais vieram, pegaram os alunos. Agora, meio-dia e 16, já não tem mais nenhum pai aqui esperando, até mesmo os professores já estão saindo da escola. De acordo com a secretária, isso favorece os professores que vão trabalhar em uma escola de manhã, uma escola à tarde, principalmente desses do novo concurso que foi feito no fim do ano passado, onde 369 professores serão contratados, serão efetivados para assumir essas disciplinas a partir de março. Vamos ver um pouquinho mais o que diz a secretária. Nós temos um total de 180 unidades, tinha apenas 13 unidades que tinham um horário diferenciado e a gente não estava conseguindo fazer com que isso se tornasse padrão para o professor assumir um cargo de 30 horas lá. Nós aprovamos a nova lei, né, do cargo de 30 horas, convocamos 369 professores do concurso e aí a gente deixou um horário padrão para que os nossos professores tenham a oportunidade de eventualmente trabalhar em 2 lugares diferentes, como é a vida do professor, né?
Outra preocupação da Secretaria de Educação é também com a saúde dos alunos, né? A gente vem aí de 2 anos de pandemia, 2020 e 2021 foram anos mais pesados para a pandemia, 2022 foram dando algumas liberdades para os alunos e também para os professores, foi dispensado o uso de máscara no ano passado. Este ano a gente começa o ano letivo praticamente sem nenhum impedimento por conta de restrições relacionadas à Covid-19. Então, existe ainda essa preocupação da Secretaria de os alunos estarem prevenindo os pais prevenindo com que os alunos vão para as escolas também com algum risco de contaminação. O uso de máscaras será indicado no caso de algum sintoma gripal das crianças e os pais estão sendo alertados para avisarem os professores, os coordenadores e diretores das escolas no caso de alguma criança ter algum sintoma gripal e também para nem enviar essa criança para a escola. Tudo isso para garantir a segurança de quem estiver no ambiente escolar. Também serão disponibilizados frascos com álcool em gel por todo o colégio, por todas as escolas municipais, e a secretária Maria Tereza também falou um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos usar álcool em gel, continua disponível em vários lugares da escola. Se tiver com sintoma, ter esse cuidado ou de vir de máscara, ou a família se preocupar, ligar para a escola, avisar. Esse vai ser o cuidado que eu acho que nós nunca vamos voltar atrás, né, nessa situação. Mas a gente está bem animados, porque de fato é o primeiro ano depois de 2020 que a gente está rodando com capacidade máxima. Pois é, hoje a gente passou por algumas escolas municipais aqui de Londrina e vimos em algumas salas uma ou outra criança de máscara. Esse é o cuidado que alguns pais ainda querem manter com os filhos, ainda o coronavírus está em circulação. Se a pessoa se sente ainda desconfortável de mandar a criança para a escola sem máscara, a criança se sente à vontade usando máscara no ambiente escolar, fica à vontade para utilizar, não é uma obrigação utilizar a máscara, mas também não há nenhum impedimento da criança estar em sala de aula usando a máscara. Ainda há recomendação para não dividir talheres, copos, garrafinhas, esses cuidados que a gente foi aprendendo durante a pandemia e que podem ser mantidos de hoje em diante, a partir desse novo ano letivo, né, Alberto? Certo, é um legado da pandemia, né? Esse novo hábito aí do uso de máscaras. A gente fala do coronavírus, da Covid-19, mas se a criança está com qualquer sintoma respiratório, é um cuidado para si próprio e para evitar a contaminação dos coleguinhas de sala. Não precisa perder o conteúdo, mas vai para a aula com a máscara ali, com o devido cuidado, até que se esclareça se há alguma doença respiratória mais grave, se vai ter que ficar em casa ou é apenas ali um simples resfriado e dá para continuar tocando normalmente. Obrigado aí, Felipe Bacarim, acompanhando essa rotina da volta às aulas nesta segunda-feira. Agora já 12h20. Comerciantes colocaram um latão, uma lata e galhos de árvores para sinalizar um buraco ali na rua Quintino Bocaiúva, no centro de Londrina. Um latão, na verdade uma caixa de papelão que eu estou acompanhando por aqui, justamente para tentar orientar o trânsito, os pedestres que estavam passando nesse trecho da Quintino Bocaiúva, que tem tráfego de veículos de passeio, também muitos ônibus e está precisando de reparos, uma cobrança ali de moradores e comerciantes. E, Mônica, aquela instalação do galho, da caixa, não foi um mero protesto, era questão também de segurança para quem estava circulando por ali. Exatamente, Alberto. A gente pode falar que é as duas coisas, né? Ali aconteceu as duas coisas. Um protesto, mas também um alerta, porque segundo os comerciantes, pelo menos 2 motociclistas já caíram nesse buraco que se formou. A gente viu aí nas imagens do seu nascimento, né, que o Alberto mostrou no início, uma caixa de papelão que foi colocada um pouquinho para trás desse buraco. Dentro dessa caixa, uma árvore, né? Eles tentaram sinalizar da maneira que deu ali a rua Quintino Bocaiúva, na altura do número 1045. Segundo os comerciantes que nós conversamos, há pelo menos um mês a situação está bem complicada ali. Agora, a gente está vendo um grande buraco que foi aberto bem pertinho ali de uma calçada. Mas, segundo esses comerciantes, esse buraco começou de uma outra maneira, com uma água vazando bastante, possivelmente um cano que furou ali. Essa água foi aumentando, até mesmo a velocidade dela, porque ela foi passando ali pelo canteiro da rua. E depois, por conta da
força dessa água, esse buraco foi se abrindo aos poucos até que ele ficou desse tamanho. Houve também, segundo os comerciantes, por conta dessa situação, uma ondulação ali na via, que a gente também vê nas imagens, por conta dessa situação, que de acordo com eles, não é resolvida há pelo menos um mês. Houve protocolo aberto na Sanepar, também protocolo aberto na Prefeitura de Londrina, mas até agora nada, segundo os comerciantes. A gente vai ouvir agora as reclamações deles. A gente já chamou a Sanepar, eu e o vizinho, e pelo jeito não vieram consertar, né? Tem gente que leva um banho aqui, né? O ônibus passa, joga água nas pessoas, aí molha os transeuntes que vão passando, né? Mais ou menos desde o dia 22 do mês passado começou a minar água, entrei em contato com a Sanepar, tiveram 2 funcionários aqui, olharam e foram embora. Depois disso, abri mais um chamado na Sanepar, dessa vez eu não vi ninguém vindo aqui. Já abri uma na Secretaria de Obras da Prefeitura, também não tivemos retorno. E o negócio que era só um pequeno fluxo de água saindo do asfalto, se tornou esse buraco aí por falta de manutenção. Começou a minar água, ninguém tomou providência e desde a segunda-feira da semana passada, quando começou um pouquinho mais de chuva, ele está aumentando todo dia. E olha só, para a gente retratar melhor essa situação que está acontecendo lá, eu e o seu ficamos pelo menos 1 hora ali na rua observando a situação. O tempo todo era carro tentando desviar, motociclista. É uma rua que tem bastante movimento porque é uma rua cheia de comércios, há também alguns prédios residenciais, um local importante de acesso da nossa cidade com uma situação absurda como essa. Nossa produtora, a Luciane Cordeiro, entrou em contato então com a Sanepar, que disse o seguinte: a Sanepar informou que havia um vazamento oculto que foi investigado e identificado pelas equipes. Eles depois abriram ali para confirmar a localização. Agora, isso segue para conserto, segundo a Sanepar. Em função das chuvas, houve um atraso na obra e, segundo a assessoria da Sanepar, a reclamação foi repassada para a terceirizada agilizar o reparo. Ainda segundo a Sanepar, houve um pedido para que a situação se resolva rápido, mas eles não deram um prazo para que isso aconteça. Alberto, também procuramos a Prefeitura de Londrina por meio da assessoria de imprensa e até agora não recebemos nenhum retorno. Conversei agora há pouco novamente também com os comerciantes, Alberto. Nada resolvido, a gente torce que o buraco seja tapado logo e esse vazamento pare, porque está muito complicado ali a situação. É porque se a chuva era um impeditivo nos últimos dias, essa segunda-feira está com tempo firme, está aí toda essa possibilidade para que o reparo seja feito, concluído e se acabe com risco, até porque de agora para o fim da tarde o movimento aumenta ainda mais e os riscos também nesse trecho da rua Quintino Bocaiúva. Obrigado, Mônica, mais uma vez. Já tem a Mônica de volta nessa dobradinha com muitas informações ao longo do meio-dia Paraná. Recado para quem mora ou trabalha no centro de Londrina. Essa região da cidade vai ficar sem água amanhã, dia 7 de fevereiro. O desabastecimento nessa terça-feira vai atingir casas, apartamentos e empresas nas quadras que ficam entre a Avenida Celso Garcia Cid e a Leste-Oeste, naquele quadrilátero entre a Brasil e a Minas Gerais. Também da Avenida Paraná até a Leste-Oeste, entre as ruas Quintino Bocaiúva e Minas Gerais. E na rua Quintino Bocaiúva até Leste-Oeste, no trecho que compreende as ruas Manaus e Pernambuco. Está aí na tela para facilitar o entendimento. São vários pontos do centro de Londrina que terão fornecimento de água suspenso das 8 da manhã às 6 da tarde de terça-feira para obras na rede da Sanepar. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado no começo da noite de amanhã. Semana começando com neblina em várias partes da região. Essas imagens são do nosso repórter cinematográfico, Marcelino Barbosa. As margens da BR-369, no trecho que liga Apucarana a Londrina, já passando por Arapongas, chegando em Rolândia. O nevoeiro, que foi relatado também por telespectadores em trechos da PR-445, de Londrina a Tamarana. Compartilho também imagens da lua cheia. Está aí a lua bem visível de vários pontos do norte do Paraná, onde a neblina não foi tão intensa. Essas imagens são aquelas registradas pela câmera instalada aqui numa torre da RPC por parte da nossa equipe de engenharia. Agora, imagens ao vivo, belas imagens do litoral do Paraná, da praia de Matinhos, a orla, que teve aquele alargamento, está bem melhor para passear, para se divertir por lá. Céu azul, tempo firme, temperatura de
28 graus. Tempo firme também aqui em Londrina e todo o norte do Paraná. Aqui na tela você confere comigo a situação nesta segunda-feira. Olha só, por enquanto, tempo firme, mas ao longo da tarde poderemos ter novas pancadas de chuva em toda a nossa região e também parte do noroeste do Paraná. As mínimas hoje ficaram na faixa dos 17 graus em Rolândia e Apucarana e as máximas vão se elevando e bastante, chegando aos 30 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 31 em Jacarezinho e Londrina e aos 33 graus em Bandeirantes. Essa temperatura mais elevada que acaba dando aquela condição, inclusive, para temporais, para chuva de granizos que não estão descartados. Hoje à tarde e à noite poderemos sim ter pancadas de chuva em Londrina, mas um volume consideravelmente pequeno. À tarde, aquela máxima que eu já disse, chegando aos 31 graus. Mesmo à noite, ainda vai continuar um pouco abafado, com máxima de 28 graus aqui na nossa cidade. Te convido ainda a conferir já como serão os próximos dias com a análise do CIMEPAR, o Serviço Meteorológico do Paraná, que sinaliza como será esta segunda semana do mês de fevereiro. A semana começa com pouca chuva e predomínio de sol na maioria das regiões paranaenses. Temperaturas também bastante elevadas durante o período da tarde, passando dos 30 graus nas faixas norte e oeste. No decorrer da semana, o aquecimento é mais expressivo, as temperaturas passam dos 30 graus em grande parte do estado e este aquecimento é que favorece novamente a termos formação de nuvens de chuva na parte da tarde. Entre terça e quarta-feira, inclusive, o risco de temporais fica um pouco mais elevado. Para quem ainda está viajando, está em férias, o tempo não é problema. De alguma forma ou de outra você acaba aproveitando o passeio. Nas praias do Paraná, inclusive, o movimento ainda é considerável nesses primeiros dias de fevereiro. Depois de ver um janeirão inteiro com um monte de gente ostentando, chegou a vez de outras pessoas. Só agora o marido conseguiu férias. Aquela vontade de vir, mas chegou a nossa hora. Agora é minha vez, agora chegou a nossa vez. A gente pegou um tempo excelente, muito sol, a gente aproveitou muito, muito mesmo. Teve gente que quis fugir da estrada, da muvuca de janeiro, tem quem só está tirando férias agora, quem prefere o mês de fevereiro e quem tem motivo especial, tipo aniversário. Ô, presentão, hein? Isso foi aniversário da minha mãe também, então a gente comemorou aqui, vimos o nascer do sol, então foi bem gostoso. Viagem me dei de presente, um grande presente, né? Aliás, todos os anos eu comemoro aqui. A gente relaxa, é outra coisa, tudo de bom. Para muitos turistas, fevereiro chega trazendo a folga merecida. Quem não precisou voltar para casa por conta de trabalho e aulas das crianças, aproveitou para esticar os dias de praia. E como a temporada está mais curta esse ano, o carnaval está logo aí. Então, emendar as férias, para quem pode, foi uma escolha e tanto. Já pertence à terceira idade, já é mais calmo, que é um período melhor, mais tranquilo, né? Agora está ótimo, muito bom. Janeirão foi-se embora e já deixa saudade porque ele foi maravilhoso. Mas olha, a gente não chegou nem na metade do verão ainda. O verão mesmo só acaba no dia 20 de março. Então, tem muita praia para curtir nessa temporada ainda. Normalmente essa é uma época boa por causa de chuva, é meio gostoso nesse período. Então foi coincidência, todo mundo encaixou e viemos embora. Ele me chamou, eu vi. Foi sim, eu nem ia vir. Qualquer praia, filho. Você nem sabe mais que dia é hoje, que mês é hoje. Sábado, né? Sábado, hoje claro. É sábado, amanhã, se eu não me engano, é sexta. Exato. Depois é sábado de novo. Exatamente. Para quem tá na praia, não tem dia. Só tem sábado. Agora, nesse momento, inclusive, em Guaratuba, a temperatura é de 29 graus, a temperatura está bem agradável por lá. Para quem está indo, olha aí, imagem ao vivo, justamente da Praia Central de Guaratuba, com tempo firme, como eu dizia há pouco, 29 graus reforçando. Para quem está pegando a estrada rumo ao litoral do Paraná e de Santa Catarina, o tráfego está liberado nesse momento. Durante a madrugada, nós tivemos um curto bloqueio para a pintura de novas faixas de sinalização ali na BR-376, já no acesso do Paraná a Santa Catarina. Mas o tráfego chegou a fluir ali em meia pista e, nesse momento, 2 pistas estão liberadas por lá em cada sentido. O tráfego está fluindo normalmente nesta segunda-feira na BR-376, importante acesso do Paraná para Santa Catarina. Agora já meio-dia e 31. Hora daquela pausa rapidinha de apenas 1 minuto para os comerciais. E na volta,
tem mais informações para você. Um dos destaques da Mônica Dal. Pois é, Alberto, a gente está aqui no restaurante, né, da UEL, o RU, justamente para falar de uma situação denunciada pelos estudantes, né? Alguns deles contaram para a nossa equipe que na semana passada almoçaram por aqui e acabaram passando mal. Também vamos trazer a resposta da universidade daqui a pouco aqui no Meio Dia Paraná, Alberto. Tá combinado. No próximo bloco tem também a bronca de moradores com buracos, com bueiros abertos e sem conserto há tempos. Há lentidão em obras públicas com transtornos para os motoristas. Hoje o prefeito Marcelo Bellinati falou sobre a trincheira da Avenida Rio Branco, que deveria ter ficado pronta em janeiro desse ano, mas as obras ainda vão longe. Isso é igual uma obra em casa. Você faz uma obra na casa da gente, uma pintura, uma reforma, eventualmente surgem imprevistos, chove, enfim, acaba atrasando. E no próximo bloco também, mais uma derrota do nosso Tubarão. O técnico Edinho anunciou que não comandará mais a equipe. Agora, 12h33, ao vivo aí, Ribeirão Claro, divisa do Paraná com São Paulo. Muita gente aproveitando por lá para se divertir, para descansar na represa Chavantes. Em apenas 1 minuto, Meio Dia Paraná está de volta. Aqui no Meio Dia Paraná, a notícia não para, já estamos de volta, agora 12h34. Teve reunião hoje cedo para discutir as refeições servidas no restaurante universitário da UEL. Nos últimos dias, alunos relataram problemas intestinais após, segundo eles, terem almoçado ou jantado ali no RU da UEL. A Mônica está ao vivo no restaurante universitário. Mônica, alguma providência sendo tomada? Funcionamento hoje está normal por aí? Funcionamento normal, Alberto. Só para a gente contextualizar tudo o que aconteceu, o padrão que a gente encontrou por aqui, conversando com os alunos da UEL, é que na última sexta-feira, pelo menos 10 deles almoçaram no RU e tiveram problemas intestinais. Para a gente trazer melhor esse panorama, estamos aqui com o Fabrício dos Santos, ele é aluno do mestrado e também passou mal, infelizmente. Né, Fabrício? Boa tarde para você de novo. Queria que você explicasse como que foi, então, essa sexta-feira. Você almoçou aqui como faz de costume e o que aconteceu depois? Boa tarde. Foi uma sexta-feira comum, a gente veio aqui para almoçar, a gente ficou o dia inteiro aqui na UEL e viemos para almoçar pela comodidade. E foi passando o dia após o almoço, a gente percebeu que estava um pouco cheio, uma sensação um pouco estranha. Aí foi comentando com os amigos e vimos que era uma situação incomum, estava todo mundo cheio e tal. Aí foi passando a noite. Começou a vir uns sintomas mais pesados, como febre, um incômodo intestinal muito forte. E começamos a perceber também que não era só o grupinho de amigos, que era só 3, né, o meu grupinho, mas fomos percebendo que foi muito mais pessoas. Até que à noite mesmo, ou na manhã do dia seguinte, perguntamos nas redes sociais da UEL e foi muito mais pessoas do que esperávamos. Foram umas 10 de conhecidos e muito mais em relação às outras pessoas desconhecidas. E naquele dia que você almoçou, você viu alguma coisa estranha na comida, para você ter certeza ali que aconteceu aqui? O que te fez ter a sensação de que foi o que você comeu aqui? Não, durante na refeição, nada incomum, a gente comendo, conversando. E realmente, na comida, nada incomum. E para falar a verdade, o que a gente foi suspeitando é que na opção vegetariana e na opção não vegetariana também o pessoal tinha passado mal. Arroz integral e o arroz comum, ambos também tinham passado mal. E a gente foi suspeitando também, percebendo que era feijão, que aparentemente, né, obviamente não sei de nada, mas aparentemente era feijão que tinha dado um problema, né, esse problema intestinal. Ô Fabrício, e agora? Como que você está fazendo? Porque você está aqui, tem muita gente almoçando ali, você não, por enquanto, não quer mais comer aqui no RU? Sim, por enquanto a gente vai deixar com marmitas ou comidas feitas em casa para ver se realmente está sendo um problema do RU, foi um problema daquele dia. Então, por enquanto, a gente está tendo que se adaptar
com as nossas comidas, né? Para ter certeza que esse episódio não se repetirá tão breve. Agora tá tudo bem com você? Agora tá tudo bem. Ainda não 100%, né? Mas tudo bem. Fabrício, obrigada pela participação e melhoras para você, tá bom? Uma ótima semana. E olha só, como o Alberto disse no início, a UEL, né, algumas equipes responsáveis por esse setor aqui do RU, se reuniram justamente para tentar entender o que aconteceu e eles prepararam uma nota. A UEL informou, então, que o restaurante segue rígidos protocolos para conservação, preparo e entrega de todos os alimentos conforme a Anvisa. Ressalta ainda que a alimentação servida diariamente representa a segurança nutricional da comunidade universitária, sendo inclusive uma alternativa viável de alimentação para os estudantes. Além disso, de posse dos relatos feitos pela comunidade, a UEL disse que serão tomadas as seguintes medidas para rastreabilidade. Amostras da comida servida nos últimos dias serão avaliadas, amostras também da água oferecida nos filtros e bebedouros também deverão passar por análise. Os casos relatados serão analisados com vistas à identificação da possível fonte de comunicação. A UEL disse ainda, Alberto, que é preciso entrar em contato com a ouvidoria, principalmente essas pessoas que passaram mal, como o Fabrício, para que eles tenham registros de quantas pessoas tiveram esses problemas, né, como vômito e realmente esses problemas intestinais. A gente lembra que o e-mail é ouvidoria@uel.br, ouvidoria@uel.br. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. A UEL tentando identificar essa fonte de contaminação dessas pessoas aí que acabaram passando mal ao longo dos últimos dias. O UEL, que também divulgou um novo retrato dos inscritos no vestibular, que terá provas da primeira fase daqui a um mês aproximadamente, no dia 5 de março. São mais de 20.800 inscritos para 2.541 vagas. Pouco mais de 15 mil candidatos são do Paraná, sendo 7.434 deles aqui de Londrina. Logo em seguida, vem São Paulo com 4.407 candidatos, mas tem candidatos de todos os estados do país. Além de Londrina, as provas da primeira fase serão aplicadas também em Curitiba, Cascavel, Umuarama e Guarapuava. Dos inscritos, 13.070 são mulheres, 7.749 homens. O candidato mais velho tem 84 anos, o mais novo, 15 anos. Os dois estão inscritos ali no curso de medicina, dados divulgados hoje pela manhã pela UEL. Pelo aplicativo Você na RPC, é possível ter acesso às principais notícias do dia, a muita prestação de serviço e mandar também recado para o nosso jornalismo. É pelo nosso aplicativo também que telespectadores podem fazer cobranças de problemas, de desafios que têm que ser resolvidos na sua cidade, no seu bairro. Foi o que fez, por exemplo, a Andréa do Lindóia, dando boa tarde para a nossa equipe, dizendo, nas palavras dela, como dizem os telespectadores, esse jornal é nosso socorro. Então, vamos lá. Gostaria de registrar uma reclamação. Há mais ou menos 5 meses roubaram a tampa do bueiro em frente à minha casa. Já liguei várias vezes, um dia aproximadamente 20 vezes, e ninguém atende. Liguei na CMTU, me passaram para outras pessoas. Enfim, vocês podem me ajudar? Além de estar sem tampa, o que é perigoso, esse bueiro também está entupido. Uma equipe do Meio Dia Paraná pegou esse recado, pegou esse pedido e foi até o bairro. São os desafios da Zona Leste, também da Zona Norte, presentes aqui na RPC. Essa aí é a rua Florestópolis, justamente lá no Lindóia. É tanto tempo sem tampa no bueiro que o mato cresce e avança para o lado de fora. O bueiro também está entupido, o que aumenta o risco de alagamentos nesses temporais tão frequentes. O repórter cinematográfico Alceu Nascimento conversou com o morador da rua. Acompanhe aí. Essa boca de lobo aqui, né? Essa galeria que roubaram a tampa aí faz alguns meses, o ano passado, faz tempinho já. E foi solicitado e não foi, até agora não foi colocado de volta, né, a tampa, né? Então é um risco, né, para a criança, para a criação, né, cair aqui, né? Então, como é bairro, realmente é meio abandonado, né? Já foi roubado ali em frente à minha casa também, já foi colocado uma de concreto, mas já faz tempo já, sabe? E essa daqui faz tempo que está para trocar e até agora ninguém veio trocar. Nós entramos em contato com a Secretaria de Obras da Prefeitura de Londrina, setor responsável pela troca da tampa, e também com a CMTU, que faz a parte da limpeza de bueiros. Ambas informaram que vão agendar a reposição da tampa e a limpeza do bueiro. Nós vamos continuar acompanhando e quando o reparo ocorrer, pedimos que a André e os demais moradores ali nos avisem. E se o problema persistir,
também mandem mensagem novamente que o Meio Dia Paraná vai continuar cobrando uma solução para melhorar a vida dos moradores do Lindóia, ali da Rua Florestópolis, dos nossos telespectadores sempre ligados e participando aqui do Meio Dia Paraná. O prefeito de Londrina foi cobrado hoje cedo sobre o ritmo de algumas obras públicas, sobre os transtornos para a população. Essa entrevista foi acompanhada pelo Felipe Bacarim, que, claro, quer saber se temos alguma providência em vistas para reduzir aí esse volume de reclamações, esses transtornos em diversas obras pela cidade. Oi, Alberto. Pois é, encontramos o prefeito Marcelo Bellinati hoje de manhã em uma das escolas municipais aqui de Londrina, enquanto acontecia a solenidade de primeiro dia de aula nas escolas municipais aqui da cidade, né? O prefeito foi questionado sobre a trincheira que está na leste-oeste, no cruzamento com a Avenida Rio Branco. A obra começou em janeiro de 2021, deveria ser entregue em março de 2023 e o prefeito disse que a entrega ainda não está atrasada, porque está prevista, seria, né, inicialmente prevista para março de 2023, mas confirmou que o cronograma de execução da obra está sim atrasado. De acordo com a prefeitura, foram desenvolvidos apenas 50% de todo o trabalho ali na trincheira, que vai fazer então esse cruzamento, esse novo cruzamento da Rio Branco com a leste-oeste. Esta obra foi financiada em 25 milhões de reais, mas o custo já subiu, já está custando 34 milhões de reais, um aumento de 36% em relação ao valor inicial. A gente conversou com o prefeito também sobre como fica a situação dos comerciantes daquela região, em que muitos reclamaram já para as nossas equipes de reportagem que o movimento nas lojas diminuiu bastante por conta dos desvios que estão sendo feitos ali na região da trincheira que está sendo construída na leste-oeste há mais de 2 anos. Vamos ver o que o prefeito disse. Isso é igual uma obra em casa. Você faz uma obra na casa da gente, uma pintura, uma reforma, eventualmente surgem imprevistos, chove, enfim, acaba atrasando. Vai ficar muito bom depois de pronto. Aquilo que eu falei, é uma situação difícil, a gente tenta minimizar ao máximo o trauma, o drama que ocorre na região. E ocorre, né? Gera um trauma, gera transtorno, gera, enfim, sujeira de terra, e a gente tenta minimizar da maneira que é possível. Mas gera transtorno, não tem como você evitar isso, tem apenas como você minimizar. O que eu posso dizer é que depois de pronto vai ficar muito bom para todo mundo que está ali e para toda a cidade. O prefeito também falou ainda sobre obras e transtornos para os moradores, sobre os buracos que são abertos em ruas e avenidas aqui de Londrina pelas equipes terceirizadas da Sanepar e acabam não sendo asfaltadas após o serviço ser completo, ou são asfaltadas e ainda assim ficam com depressões no asfalto, né? Buracos no asfalto. O prefeito disse que são inúmeros pontos da cidade que estão assim, que multas são aplicadas pelo município à Sanepar e a terceirizada da Sanepar, que antes essa fiscalização era feita pela AGEPAR e agora, depois de uma reunião entre Ministério Público, Sanepar e Prefeitura, ficou estabelecido que o Ministério tem sim autonomia para fiscalizar e aplicar as multas à Sanepar. Vamos ver o que mais o prefeito disse sobre isso. Tem sim o grupo de trabalho que está notificando, está multando, está cobrando, foi trocada a empresa e a gente espera que haja uma melhora. Eu sei que existe aí uma demanda enorme e reprimida, porque ficou muito tempo, um absurdo, eles iam lá, abrem o buraco e deixavam o buraco lá, né? Enfim, tem buraco no centro, eu sei que eles estão trabalhando para recuperar o que está muito atrasado e os novos buracos que são feitos. Eu espero que haja uma melhora, existe um compromisso da Sanepar no sentido de que corrija o equívoco e o erro que foi feito aí ao longo desse período todo e que gerou um dano muito grande para a cidade. Bom, a Sanepar nos enviou uma nota dizendo o que está acontecendo, por que tantos buracos estão assim nessa situação aqui em Londrina. A empresa, né, a companhia Sanepar, disse que em 30 de janeiro uma nova empresa assumiu o contrato de manutenção de redes de água e esgoto
tanto de Londrina, Cambé e Itamarana, e que essa empresa já está mobilizada para fazer todo esse trabalho. E que em função das chuvas da semana passada, alguns serviços foram adiados, mas que as novas demandas e as demandas antigas devem ser atendidas aí entre fevereiro e março. De acordo com um balanço da Prefeitura, de janeiro a dezembro de 2022 foram emitidas 281 notificações administrativas da Prefeitura para a Sanepar com relação a esses buracos que foram abertos para melhorias ou serviços nas galerias da Sanepar e não foram tampados. Nesse período foram 54 autuações que somaram R$557 mil, sendo que R$235 mil já se transformaram em boleto para pagamento porque a Sanepar não recorreu a tempo. Essas são as informações. Alberto. Valeu, obrigado aí, Felipe, acompanhando essas entrevistas realizadas hoje pela manhã. Agora, 12h48. Tivemos acidente grave hoje cedo na PR-170 em Rolândia. O repórter cinematográfico Ademir dos Santos foi até lá e mandou essas imagens que você está acompanhando agora. O acidente foi por volta das 10h40, num trecho de reta, uma colisão frontal entre um veículo Gol e uma caminhonete. O condutor do Gol branco morreu na hora. O motorista da caminhonete foi levado de helicóptero a um hospital de Londrina. Ele está consciente, mas precisando de alguns cuidados, porque a pancada foi realmente severa ali na PR-170, no trecho que vai de Rolândia a Jaguapitã. Até o helicóptero do SAMU esteve por lá justamente para prestar esse socorro. O tráfego foi desviado por uma estrada rural, o que aumenta em cerca de 1 quilômetro o percurso nesse momento. Peritos vão investigar as circunstâncias do acidente, se um dos carros, por exemplo, estava fazendo alguma ultrapassagem proibida, como chegaram a relatar testemunhas. Agora o futebol. O Tubarão perdeu mais uma no Paranaense, desta vez para o São Joséense, partida ontem à tarde em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. O Leque perdeu por 1-0 ao sofrer o gol aos 47 minutos do segundo tempo. Está aí as imagens, você acompanhando esse gol que custou mais 3 pontos para o nosso Tubarão, que não vai bem no Paranaense. Com essa derrota, o Tubarão caiu para a 8ª posição. Está só 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Está aí a tabela para você. O Tubarão que volta a campo na quinta-feira à noite, lá em Foz do Iguaçu, contra o último colocado, na verdade, da competição. A equipe de Foz, que está na última posição, é o próximo adversário do Tubarão. E com mais essa derrota, Edinho voltou a anunciar que deixa o Tubarão. Na semana passada, ele anunciou a saída, mas recuou. Nas últimas horas, fez uma nova postagem relatando gratidão pela trajetória, dizendo que o grupo de jovens talentos tem grande potencial de retorno econômico para o Leque, mas que, infelizmente, não irá continuar na colheita desses frutos, que tem certeza que contribuiu nesse processo e agradece a todo mundo. A direção do Londrina, no entanto, ainda não se manifestou sobre esse relato do Edinho de que está deixando o clube. O ex-goleiro assumiu o Leque após a saída de Adilson Batista, que comandou o time na Série B de 2022. Antes, o Edinho comandava o Sub-20 do Leque, onde estava à frente da base do Tubarão e teve bons resultados. Aos 52 anos, o filho de Pelé esteve à frente do Tubarão em 7 jogos do Paranaense, com 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Sem grandes reforços, teve dificuldades para montar um time competitivo. Tem mais futebol daqui a pouquinho no Globo Esporte, hoje com novidade para você aqui na tela da RPC. Oi, Alberto, meu querido amigo, um beijo para você e para todo mundo de Londrina. Que prazer estar aqui com vocês, dando pontapé inicial nessa nova era do Globo Esporte, com ainda mais conteúdos exclusivos, aquelas reportagens que arrepiam, emocionam. Bora construir essa nova fase do GE juntos? Hoje, infelizmente, a gente já começa o nosso Globo Esporte trazendo todos os detalhes da briga generalizada entre jogadores na Arena da Baixada no Clássico Atletiba. Jogadores que foram expulsos vão ser punidos? O Atlético pode perder pontos? Isso e muito mais a gente conta no Globo Esporte. Tem também uma reportagem especial com torcedores de Atlético e Curitiba. Nós colocamos um aparelho para medir os batimentos cardíacos deles durante o Clássico Atletiba. Como o coração se comportou e, claro, muita informação sobre o Londrina. Técnico Edinho saiu de vez? Pediu o boné? A gente conta depois do meio-dia, Paraná. Espero você, todo mundo de Londrina, hein, Alberto? Um beijo. Aí a Nádia, a partir de hoje, comandando o GE Paraná para todo o estado. As principais informações sempre logo após o nosso meio-dia Paraná.
E o Verão RPC desembarcou em Londrina nesse fim de semana. A chuva deu uma trégua e garantiu uma bela tarde de sábado para quem foi se divertir no aterro do Igapó. Pensa numa galera animada. O aulão de zumba botou gente de todas as idades para mexer o esqueleto. Foi um dos vários ritmos que passaram pelo palco do Verão RPC. Logo ao lado tinha uma tenda para verificar se a saúde estava em dia. Após tantos dias de chuva, o evento tirou de casa gente de toda a cidade e região. Tem bastante coisa para eles fazerem, tá bem legal aqui, tá bem gostoso. Para a garotada, teve muita atividade para exercitar o corpo e o cérebro. Tem muita coisa, muita brincadeira legal. Muito jogo, muita música e bem legal. E se era só o que faltava, ele também apareceu depois de muita chuva, veio, parece que especialmente pra gente. E o que mais um verão que se preze precisa ter? Areia? Tem também, e muito esporte aqui no aterro do Igapó. Futebol e vôlei de praia bem longe do litoral, mas no clima da estação. Quem já joga, pôs o uniforme e juntou o time. Quem ainda está aprendendo também aproveitou. Aí eu jogo um pouquinho, aí a gente já vai treinando, né? Não faltou também o cantinho da beleza. Dava até para sair direto de lá para a balada. Arrumada já. Teve uma aqui mesmo que já está pronta para hoje. Falei, nossa, então deixa eu caprichar mais ainda. Caprichar foi o que cada um fez para proporcionar ao público uma tarde especial. Fiz zumba, vou fazer a trança, minhas netas já bateram fotos, jogaram vôlei, muita coisa, muito bem elaborado, as pessoas assim bem preparadas, estou muito contente. É o espírito do Verão RPC, que a dona Sônia resumiu muito bem com gestos e palavras. É uma alegria total, a gente tem que fazer da vida o que te faz feliz, não é mesmo? Você vai ver depois do intervalo o início da fiscalização de cigarros eletrônicos em Londrina. Agora, imagens ao vivo da região do Igapó. Uma audiência pública vai discutir hoje à noite a proibição da venda de fogos de artifício em Londrina. É parte dos debates de um projeto que prevê a proibição. Será às 7h na Câmara e qualquer pessoa pode participar para apresentar sugestões. Londrina já tem uma lei que proíbe o uso de fogos com ruídos. E agora a intenção é impedir de vez também a venda de explosivos. Agora, 12h54. Começou uma nova rodada de fiscalizações contra a venda de cigarros eletrônicos em Londrina. Essa medida ocorre em meio a uma notificação do Ministério Público cobrando providências das autoridades. Mônica, quais as razões dessa notificação e quais os resultados até agora? Olha, Alberto, no fim de semana, equipes da Polícia Militar aqui de Londrina, também do setor de fiscalizações do Corpo de Bombeiros, além de Secretaria de Fazenda e Vigilância Sanitária, estiveram em alguns locais aqui da nossa cidade fazendo essa fiscalização. Essas equipes, então, foram em 4 estabelecimentos. Um acabou sendo interditado na Zona Norte, mas não por conta do cigarro eletrônico, mas sim porque estava com o alvará vencido. Um funcionário desse local foi encaminhado para a delegacia porque estava com maconha. 4 boletins de ocorrência foram produzidos e 11 documentações, entre autos, notificações e intimações para comparecimento e regularização de registros nos órgãos competentes também foram realizados então. E por que isso aconteceu? É um pedido do Ministério Público que na semana passada fez uma recomendação, um alerta, justamente para que a Prefeitura autue e puna quem vende ou faz publicidade de cigarros eletrônicos. Falando dos próximos trabalhos também, se novamente a promotoria pedir algum tipo de fiscalização, ela deve acontecer de novo, claro, sem data divulgada para que ela ocorra. A gente vai ouvir agora uma entrevista de um especialista que falou sobre os malefícios do cigarro eletrônico. Ele faz mal para o pulmão, tanto de uma forma aguda, algumas doenças agudas, bronquite, uma doença famosa chamada EVALI, né, que é uma lesão aguda, e de forma crônica ele pode dar várias doenças pulmonares, como DPOC, paciente que já tem asma pode piorar os quadros respiratórios, e a longo prazo também tem risco de causar câncer.
tem glicerol, polietileno glicol, que são substâncias que também fazem mal para o pulmão, que são cancerígenas. A nicotina líquida ela é aquecida dentro desse dispositivo, né, e ao dar uma tragada, forma-se um vapor. Só que para formar esse vapor, é necessário que se insira substâncias que não existem no cigarro tradicional. O usuário de cigarro eletrônico, ele aumenta em 42% a chance dele ter um infarto. O adolescente que usa cigarro eletrônico, ele aumenta em 50% a chance dele ter uma asma. Alertas importantes e cada vez mais pertinentes. Imagens agora ao vivo do centro de Londrina. Mais ruas do centro vão ganhar iluminação em LED. Todo o quadrilátero central passará a ter esse formato de iluminação com a troca das lâmpadas. É o trecho que vai da JK até a Leste-Oeste e compreende também da Higienópolis até a 10 de dezembro. Inclui 228 postes em ruas como a João Cândido, Brasil, Piauí e Hugo Cabral. Algumas só tinham trechos em LED e agora essa iluminação será ampliada. Esse trabalho da Londrina Iluminação deve ser concluído até o final desse mês. Uma da tarde, mais informações da previsão do tempo, com esse belo sol que ilumina o norte do Paraná desde o comecinho da manhã. Essas imagens aí aceleradas, captadas inicialmente pelo nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos. Agora, imagens ao vivo da zona sul da cidade, muitas nuvens ainda, anunciando que poderemos ter sim pancadas de chuva ao longo da tarde. E olha só, essas áreas de instabilidade não se despedem, vão continuar amanhã em boa parte do Paraná, inclusive com risco de temporais em toda a nossa região. Não será aquela chuva volumosa, mas sim pancadas a qualquer momento. As temperaturas, as máximas, vão subindo, chegando ainda aos 32 graus na terça e na quarta-feira. Ou seja, apesar da instabilidade, a temperatura segue alta, principalmente no meio da tarde. Vamos começar com 19 graus, mas até quinta-feira, máximas acima dos 30 e com chuva a qualquer momento em toda a nossa região. Aqui na tela também participações dos telespectadores, o Edgar Jankowski. Pergunta ao prefeito se aditivo é premiação por atraso na entrega de obra. Exemplo é a obra do SAMU. Edgar questionando aí esses aditivos, essas obras ficando cada vez mais caras e com atraso para a entrega. Arthur, voltando às aulas e assistindo a RPC Londrina, o melhor jornal do estado. Está aí o Arthur do Colégio Hugo Simas, pelo que eu estou acompanhando aqui no uniforme dele. Família ligada no nosso Meio-Dia Paraná, muito bacana. E a Adriana, que bom que já entregaram os uniformes em Londrina. Aqui em Arapongas falaram que vai demorar para ser entregue. Preocupação aí dos nossos telespectadores da região. Meio-Dia Paraná vai terminando por aqui. Agora, 1h02, eu abro espaço para o Globo Esporte, que está chegando aí com Nádia Mauat. Ela que é a nova apresentadora a partir desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e uma ótima semana para todos vocês. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Globo Esporte.